Estamos de volta com o Direto do Plenário. Acompanhe a partir de agora, ao vivo pela TV Justiça, a segunda parte da sessão de hoje. Declaro reaberta esta sessão. Podemos ir nos sentando, por favor. Continuando o julgamento do recurso extraordinário 136.861 da relatoria do ministro Edson Fachin, passo a palavra ao ministro Marco Aurélio. Presidente, como está a votação? Porque o score me impressiona muito. Pelo provimento parcial, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia. Pelo não provimento, Alexandre de Moraes, ministro Roberto Barroso, ministro Ricardo Lewandowski. A ministra Rosa, como já anunciei, teve deveres junto ao TSE e não pôde ainda votar. Presidente, tal como Vossa Excelência, imaginei simples esse caso. E simples esse caso a partir da verdade formal a ser considerada, que é única. É estampada no acordo impugnado mediante extraordinário. Em sede extraordinária, não podemos revisitar fatos, não podemos atuar como órgão revisor. O que nos vem do acordo prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da lavra do presidente do órgão julgador, órgão fracionário e relator, desembargador Freitas Camargo. E a decisão foi unânime, ao contrário do que se verifica no âmbito do Supremo. Nos vêm fatos que afastam, a não ser que tomemos o Estado como segurador universal, a responsabilidade do Estado. A menos que agasalhemos aqui a teoria da responsabilidade civil integral do Estado. A responsabilidade do Estado é objetiva, considerado ato comissivo. A partir do momento em que se tem ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva. Mas, no caso, não precisamos sequer adentrar o campo da responsabilidade do Estado, se objetiva ou subjetiva. Porque, enfrentadas as premissas do acordo prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, simplesmente não há essa responsabilidade. O que ocorreu? E me refiro ao Estado aqui, gênero, né? Englobando União, estados e municípios. O município realmente foi procurado para lograr-se uma licença visando instalar comércio de fogos em local residencial. E, para ser mais específico, numa garagem, comércio, portanto, improvisado, numa garagem de residência. O que fez o município? Assentiu? Cruzou os braços? Não. Ante o contexto, exigiu observância de requisitos normativos. Exigiu que houvesse a apresentação do comprovante de pagamento segundo o acordo, da taxa de licença para localização e comprovante do crivo da Polícia Civil, conforme previsto em legislação não municipal, mas em legislação federal. Feita a exigência, sem aguardar
a licença que seria precedida se atendido o figurino legal da vistoria. No campo da irresponsabilidade, já que estamos falando aqui muito em responsabilidade, os cidadãos que buscaram o município para lograr a licença resolveram entrar em atividade, resolveram funcionar clandestinamente. Indaga-se, posso ver, diante desse contexto fático e inafastável, a esta altura, insubstituível, a esta altura, responsabilidade do município? Houve, presidente, um ato comissivo, houve, mas no sentido de exigir a observância aos requisitos próprios a ter-se a vistoria e, posteriormente, a licença. Teria o município que requisitar força, e aí seria força policial, para ir atrás dos requerentes da licença, para ver se providenciariam o que é exigido em termos de documentação, ou se entrariam em funcionamento? Não, presidente. Porque senão daqui a pouco nós vamos dizer que o Estado é responsável. No campo da responsabilidade civil, não me refiro à segurança pública, né? É responsável considerados assaltos em via pública, devendo indenizar os cidadãos que têm um celular subtraído, devendo indenizar o cidadão que tem outros bens subtraídos, ou devendo indenizar até a família pelo resultado morte de um assalto. Não há como, a não ser que esquecemos regras básicas de direito administrativo, não há como, diante desse contexto fático, concluir-se que o município foi omisso. Ao contrário, ele foi diligente no que não expediu a licença e exigiu para partir posteriormente, talvez para uma vistoria, mas essa vistoria é prévia e realizada pela Polícia Civil, já que estamos aqui no campo de fogos de artifício, né? No que ele exigiu o pronunciamento da Polícia Civil e também a taxa alusiva à licença, como está no acordo, para localização. Ante esse contexto, presidente, concluo e imaginava até uma votação acachapante nesse sentido, né? E vê-se que o tribunal está no linguajar da mídia rachado, né? Concluo pelo desprovimento do recurso. Ministro Gilmar Mendes, como voto? Presidente, também eu vou pedir vênia ao eminente relator e aqueles que o acompanharam para sufragar o entendimento inicialmente inaugurado com o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. A mim me parece que o acórdão aqui recorrido é de solar clareza. Dizer, sustenta a sentença, entretanto, que a primeira providência a ser tomada era a realização da vistoria dentro do prazo de 24 horas, impreterivelmente, a qual, contudo, não foi realizada. Residiu aí a falha do serviço público, conclui o decisório, dado o equívoco do agente da administração. Mas, data vênia, diz o acórdão, essa simples assertiva não é conclusiva. É necessário demonstrar qual foi a contribuição dessa omissão para o desfecho dos acontecimentos. A questão que tem sido batida aqui sobre a relação ou o nexo de
causalidade para o desfecho dos acontecimentos que causaram os danos alegados pelos autores. E diz ainda mais com precisão o acórdão. A isso, todavia, a respeitável decisão apelada não fez nenhuma alusão na sua fundamentação. É preciso ponderar que a finalidade da vistoria, que não foi realizada, era exatamente a de permitir verificar se a licença poderia ser expedida consoante estabelece a lei municipal, 7.433. Acontece, porém, que a licença não foi expedida pela administração e que, quando aconteceram os fatos, o estabelecimento estava funcionando clandestinamente. Falha da administração, prossegue o acórdão, portanto, existiria se a licença para funcionamento da loja de jogos fosse expedida sem a realização da vistoria supraludida. Mas, todavia, isso não ocorreu. E aí cita-se o dispositivo da Lei 7.433. Em suma, diz a lei que sem licença prévia não pode o estabelecimento funcionar. Como a licença não foi expedida, consoante provam as peças do processo administrativo, o que se verifica é que a loja, montada pelos dois sócios, este último falecido no próprio local onde se deu a explosão, estava funcionando clandestinamente. Funcionar clandestinamente quer dizer, em suma, estar vendendo fogos sem estar autorizada pela Prefeitura e sem portar alvará expedido pela Polícia Civil, como já foi destacado no voto do ministro Alexandre. E, por força de lei federal a qual reporta a lei municipal, é a autoridade competente para exercer o controle e fiscalização da venda de explosivos. Diz mais, então, o acórdão. Sustentou, no entanto, a douta decisão recorrida que, além do mais, cabia à Prefeitura fiscalizar a atividade da loja de fogos, considerando que, cobrando a taxa de licença e funcionamento, compete-lhe também fiscalizar o estabelecimento para verificar se as atividades nele desenvolvidas não exorbitem da licença concedida. E aí diz o acórdão. Pondere-se inicialmente que, ao requererem a licença, os sócios e donos da loja de fogos foram instados a comprovar o pagamento da taxa de licença para a localização e que, por não terem feito essa prova e nem exibido a autorização requerida à Polícia Civil, o processo administrativo ficou parado e não foi realizada a vistoria. Depois, repassa-se a questão à luz do direito federal para dizer o seguinte: por aí se vê que a argumentação desenvolvida pela douta decisão de primeiro grau, no que toca ao dever de fiscalização que pretendeu atribuir à municipalidade, colide frontalmente contra a legislação federal que rege a venda de explosivos, como contraria a própria lei municipal regulamentada pela portaria 843, e não permitem a expedição de licença para funcionamento de estabelecimento dedicado à venda de fogos sem prova prévia da prévia autorização da autoridade policial competente. Em suma, a douta decisão de primeiro grau, embora tenha concluído que houve falha do serviço público, não logrou explicar a relação de causa e efeito entre a falha vislumbrada e a explosão ocorrida. E, por isso, conclui que, sem demonstração de que a causa do fato provocador do dano resultou de falha direta dos serviços públicos ou que estes tenham concorrido para a consumação dele, não se caracteriza a hipótese prevista no artigo 107 da anterior Constituição, vigente à época dos acontecimentos, não se podendo falar em responsabilidade objetiva da administração. O risco, presidente, de se chancelar essa tese, e o ministro Barroso já teve a oportunidade, inclusive, de destacar que na enunciação em abstrato todos concordam. O risco é de se ter aqui aquilo que agora foi também advertido no voto do ministro Marco Aurélio, de se ter sempre uma responsabilização do Estado porque teve algum tipo de participação. Veja que a questão aqui se resume na responsabilidade por um fato ilícito causado por terceiro, que instalou clandestinamente essa loja sem observar a legislação municipal, e a legislação estadual e a legislação
federal. Nós corremos o risco de fazer aqui o Estado garantidor universal. Veja, nesse caso, é bom que se saiba, quem é o garantidor universal não é o Estado, é a própria sociedade. Há casos, inclusive, e é importante que se leve isso em conta, há casos, inclusive, em que se admite até a responsabilidade civil do Estado por ato lícito. Por exemplo, quando se impõe um ônus a um dado grupo, lesando o princípio da isonomia. A sociedade paga porque se impôs um ônus a um dado segmento, ainda que decorrente de um ato lícito da administração. Os exemplos aparecem nos manuais de direito administrativo. O rebaixamento, por exemplo, ou a elevação de uma rua que afeta determinadas casas. Mas aí a sociedade tem que pagar. Agora, aqui, de fato, atribuir esse ônus, e veja, nós estamos num processo com repercussão geral. Portanto, o critério que venhamos a estabelecer aqui vai se estender para a responsabilidade civil do Estado, no plano federal, estadual e municipal. Em matéria de comércio de fogos. Sim, mas veja as consequências. E, por isso, presidente, que eu estou acompanhando os votos dissidentes, relator e daqueles que o acompanharam, estou me manifestando no sentido do desprovimento do recurso extraordinário, por não vislumbrar aqui o nexo de causalidade, que é a base da nossa jurisprudência. A responsabilidade civil do Estado, desde o multicitado precedente de Moreira Alves, no qual se assentou que era preciso, sim, que houvesse uma relação causal e direta naquele célebre caso da fuga de presos de um presídio no Paraná. Portanto, é preciso que haja essa delimitação sob pena de se responsabilizar o Estado de maneira genérica por qualquer evento danoso. Ministro Gilmar acompanha a divergência. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, o eminente ministro relator Edson Fachin, ao dar parcial provimento ao presente recurso extraordinário, reconheceu a ocorrência de omissão, no caso, de omissão causal, configurada pela inércia do poder público, especificamente do município de São Paulo e, mais especificamente, da administração regional do Butantã, que é um bairro paulistano, no sentido de exercer o seu dever legal de fiscalização em relação a certa atividade, uma atividade geradora de riscos, porque envolvendo a manipulação de explosivos, de fogos de artifício, e afirmou que essa omissão no dever legal de fiscalizar determinada atividade gera a obrigação de indenizar por parte do Estado, se o dano acarretar a terceiro, em virtude dessa conduta omissiva, um determinado prejuízo. No caso, o prejuízo, mais do que grave, atingiu proporções dramáticas, na medida em que morreram 3 pessoas, a esposa do recorrente e seus 2 filhos, sendo que um deles era menor, a filha. Pois bem, o magistrado de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a ação de reparação civil ajuizada contra o poder público municipal, o magistrado de primeira instância constatou que se registrou falha no caso, e a falha residiu, diz ele, no fato de, efetuado o pedido de licença e instalação
de loja de fogos de artifício, o município, ao invés de proceder à vistoria do local no prazo de 24 horas, como estabelecia um estatuto normativo então vigente, vale dizer, a portaria 843 da Secretaria das Administrações Regionais. E é interessante, uma portaria que foi editada especificamente para disciplinar esse comércio sazonal de venda de fogos de artifício. Tanto que a portaria em causa, a portaria 843 da Secretaria das Administrações Regionais, nos seus consideranda, estabelece procedimentos para concessão de licença especial em caráter excepcional no período de 1º a 30 de junho, precisamente no período junino, para comércio provisório de fogos, de estampido ou de artifício, nos termos da Lei 7433 de 1970. Pois bem, o magistrado do primeiro grau reconheceu que a falha residiu no fato de, efetuado o pedido de licença e instalação da loja de fogos de artifício, o município, em vez de realizar a vistoria do local no prazo de 24 horas, prazo que ela própria se autoimpôs nessa portaria administrativa, o servidor público municipal, por equívoco, exigiu a documentação a que aludem os itens B e C dessa mesma portaria, e requisitos que só deveriam ser solicitados após a vistoria, que deveria ter sido realizada 24 horas depois de formulado o pedido. E, portanto, a sentença de primeiro grau reconheceu que a primeira providência a ser tomada no caso, e em relação à qual houve total abstenção, era a realização da vistoria dentro do prazo de 24 horas, impreterivelmente. Ocorre que, como se sabe, essa vistoria prévia não se realizou. A douta Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do saudoso e eminente professor Fávila Ribeiro, parecer oferecido em 1997, ao acolher a postulação recursal da parte lesada, neste caso, afirmou que o direito de petição foi regularmente exercido pela parte interessada, e daí nasceu o dever da autoridade municipal de proferir uma decisão administrativa, fosse ela positiva ou fosse ela negativa, qualquer que fosse a providência, sem, no entanto, deixar de observar a ordem estabelecida no itinerário processual delineado na própria legislação, seguindo-se a comunicação do resultado ou até mesmo a execução de uma instantânea medida administrativa de pronta eficácia. Não se podia furtar o setor público de tomar a decisão que se lhe afigurasse compatível com as circunstâncias próprias do caso, impondo-se, se fosse o caso, indicar as condições que teriam de ser antes cumpridas para a implementação desse negócio, ou então pronunciar-se de modo desfavorável por inexistirem os pressupostos justificadores, autorizadores da instalação do estabelecimento comercial para a venda de fogos de artifício no local apresentado. Ocorre que o Poder Público Municipal absteve-se, omitiu-se na adoção dessa providência consistente na realização de vistoria prévia, vistoria que deveria ser cumprida segundo o prazo que se impôs à própria pública administração de 24 horas, mas exigiu desde logo a apresentação de documentos de instrução, na verdade que seriam apenas passíveis de solicitação após a vistoria prévia, dentro dos elementos que fossem apurados, uma vez que
poderiam ser tornados improfícuos tais outras exigências pelos resultados que emergissem com a vistoria se cumprida em seu devido tempo. No caso, não foi cumprida em tempo algum. E o juiz sentenciante observou que se a vistoria tivesse sido realizada conforme o cronograma estabelecido na própria regulação normativa dessa matéria, teria o Poder Público Municipal constatado a absoluta inviabilidade da instalação, não é, em face de clara norma proibitória, constante da Lei 7433 de 70, pela proximidade do estabelecimento comercial em relação a uma garagem, não é, encravada a menos de 100 metros de imóveis residenciais. E conclui, então, o eminente professor Fávila Ribeiro, do Ministério Público Federal, no sentido de que, aspas, não houve apenas atraso nem adiamento da vistoria. Ela simplesmente não foi efetuada em tempo algum e, por isso mesmo, não foram tempestivamente, oportunamente detectadas as condições impeditivas ao funcionamento desse estabelecimento comercial, condições que exigiriam a imediata lavratura do auto para efeito de interdição desse estabelecimento, não é, na proibição dessa atividade no local sem maiores problemas e, o que é mais importante, e aqui foi muito bem destacado pelo eminente ministro Luiz Fux, preservando-se vidas humanas tão preciosas e cuja perda tanto se lamenta. Foram 3 pessoas vinculadas ao recorrente: a sua esposa e os seus 2 filhos, e mais as outras sequelas civis que se registraram nesse lamentabilíssimo episódio. O eminente ministro Joaquim Barbosa, que foi relator, um dos relatores desta causa, que começou há algumas décadas, ao acolher a postulação recursal, observou que não fazia sentido excluir-se a responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão, em virtude da clandestinidade da atividade. E isso, observou Sua Excelência, por 3 motivos. Em primeiro lugar, essa afirmação nega o que restou devidamente comprovado, folhas tais do apenso, ou seja, que os responsáveis comunicaram ao Poder Público Municipal que estavam desempenhando. O Poder Público Municipal, portanto, tinha ciência, o município, portanto, tinha conhecimento, que estavam desempenhando atividade perigosa, venda de fogos, e requerendo a aprovação exigida pela legislação municipal, no caso, a Lei Tal de 1970. Em segundo lugar, há essa afirmação de que o funcionamento clandestino desse estabelecimento excluiria a responsabilidade civil objetiva do município, nega o próprio fundamento da responsabilidade objetiva, que consiste no dever legal de cuidado imposto ao Estado no sentido amplo, portanto, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios e suas dependências administrativas, consistente, no caso específico, na utilização e no exercício do poder de polícia para efeito de fiscalização do uso adequado do solo urbano. E, finalmente, em terceiro lugar, registrou-se a violação de um dever legal de ação imputado ao Estado e responsabilidade resultante dessa omissão, que seria excluível, não é, pela culpa, pela incidência, aí sim, da culpa exclusiva do particular, pois isso aí geraria a própria ruptura do nexo etiológico, da relação de causalidade entre a conduta
fosse ela positiva ou, como no caso, negativa, portanto, por viés de uma ação ou como na espécie de uma omissão, e o eventus damni, e, portanto, o evento danoso. Ocorre que a teoria da responsabilidade do Estado, a construção teórica em torno da formulação da teoria da responsabilidade civil do Estado, parte exatamente dessa diferença primordial entre a responsabilidade objetiva, decorrente do risco causado pela atuação do Estado ou de quem lhe faz as vezes, e a responsabilidade subjetiva, que tem por fundamento a culpa, ou seja, uma atitude do agente diante do mundo que o cerca. E dessa diferença básica decorre que os âmbitos da responsabilidade são diferentes, ou seja, o fato de existir responsabilidade subjetiva de um particular não basta para afastar a responsabilidade civil objetiva do Estado. São esferas de responsabilidade que podem estar sobrepostas, como no caso dos autos, mas a exclusão de uma por outra, ou seja, a exclusão da responsabilidade objetiva do Estado pela responsabilidade subjetiva do particular, só poderia ocorrer se não fosse possível identificar na omissão a violação de um dever de cuidado do Estado. E é exatamente esse aspecto que foi, segundo entendo, magnificamente bem exposto pelo eminente ministro, o relator, ministro Edson Fachin, quando examinou essa questão da omissão e pondo em destaque exatamente esses aspectos, aliás, essas premissas, no sentido de que não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado. E mais, o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação. E destaca o magistério muito lúcido do eminente desembargador, antigo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Sérgio Cavalieri Filho, em seu precioso programa de responsabilidade civil, cujas lições muitas vezes utilizei em decisões proferidas nesta Corte. E diz o desembargador Cavalieri: em nosso entender, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva, vale dizer, a um comportamento positivo, a um facere, mas também engloba a conduta omissiva, vale dizer, um non prestare, um non facere, um omittere. Pois bem, por isso, diz o desembargador Sérgio Cavalieri, temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado e omissão específica. Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante, vale dizer, na condição de guardião. Quando o Estado, nessa condição, por omissão sua, cria situação propícia para a ocorrência de um evento danoso, de um evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. A omissão específica se erige em causa adequada de não se evitar o dano. É interessante que essas formulações têm correspondência no plano penal na regra constante do artigo 13, que cuida de um ponto delicadíssimo em matéria de responsabilidade criminal, que é a questão da omissão causal. Portanto, cuida-se daquelas várias hipóteses ou situações em que um comportamento negativo pode, sim, induzir a responsabilização penal do agente. Exatamente no plano da responsabilidade civil, essas situações também são facilmente transplantáveis e nela são reconhecíveis.
conclui o eminente desembargador Cavalieri, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. Portanto, no caso de omissão, é necessário estabelecer-se a distinção entre estar obrigado a praticar uma ação em razão de específico dever de agir ou ter apenas o dever de evitar o resultado. O eminente ministro Luiz Edson Fachin examinou de maneira muito cuidadosa esse ponto do tema, porque realmente é importante reconhecer-se que também da omissão do poder público pode derivar o reconhecimento de sua responsabilidade civil objetiva. E parece-me que a esse respeito há quase que um virtual consenso no plenário desta Corte, no sentido de que o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, para efeito de responsabilização civil do Estado, no sentido amplo, a responsabilidade civil pode emanar tanto de um comportamento positivo, de uma ação, como de um comportamento negativo, portanto, de uma omissão. Obviamente, presentes os demais elementos estruturais que compõem as hipóteses que podem definir a responsabilidade civil objetiva do poder público. Mas esses aspectos foram, segundo penso, foram extensamente examinados pelo eminente ministro relator, em função precisamente do caso concreto, da situação de fato que se desenhou na espécie dos autos, nos estatutos normativos de regência então aplicáveis à pública administração, inclusive a legislação e a regulação no plano administrativo. Portanto, observa o eminente ministro relator, constatada a inobservância do dever legal de fiscalizar a instalação de atividade de risco, trata-se de responsabilidade objetiva do Estado, razão pela qual, observa o eminente ministro Fachin, compreendo a necessidade de reforma do acórdão recorrido, emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da lavra do eminente desembargador Freitas Camargo, de quem tive a honra de haver sido colega mais jovem no Ministério Público Paulista, a fim de adequá-lo às premissas acima traçadas a constarem da tese a ser fixada ao final do voto. O fato, senhor presidente, é que tenho para mim, com toda a vênia e respeito àqueles que pensam de forma diversa, mas tenho para mim que se mostra incensurável o douto voto proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, especialmente se analisado em face do que dispõe o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição da República, que adotou, como todos nós sabemos, em tema de responsabilidade civil do poder público, a teoria do risco administrativo. Essa teoria, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros, desde a Constituição de 1946, revela-se fundamento subjacente à norma de direito positivo que instituiu em nosso sistema jurídico a responsabilidade civil objetiva do poder público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, seja por ação, seja por omissão. E essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do poder público, tanto no que se refere à ação, quanto no que concerne à omissão estatal, faz emergir da ocorrência de lesão
causada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração até mesmo de falta do serviço público, não importando que se trate de comportamento positivo ou, como no caso, que se cuide de conduta negativa daqueles que atuam em nome do Estado, conforme enfatiza o magistério da doutrina. E aqui destaco, entre os diversos e eminentes autores, as lições de Eli Lopes Meireles, do desembargador Sérgio Cavalieri Filho, professor Cretela Júnior, o desembargador Youssef Said Carrali, na sua preciosa monografia sobre a responsabilidade civil do Estado, Toshio Mukai, Celso Ribeiro Bastos, Guilherme Couto de Castro, Mônica Garcia, cabendo ressaltar no ponto também a lição expendida pela professora Odete Medawar, para ela, informada pela teoria do risco, a responsabilidade civil do Estado apresenta-se hoje na maioria dos ordenamentos como responsabilidade objetiva. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau funcionamento ou falha da administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento em torno do dolo ou da culpa do agente público, o questionamento da licitude ou da ilicitude de sua conduta, o questionamento do bom ou do mau funcionamento da administração. Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir. Por isso mesmo, senhor presidente, cabe destacar neste ponto, segundo entendo, que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem, de um lado, a alteridade do dano, de outro lado, a causalidade material entre o evento danoso e o comportamento positivo por ação ou comportamento negativo por omissão do agente público. A oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou em conduta omissiva, independentemente da licitude ou não do seu comportamento funcional. Menciono aqui precedentes nesse sentido. E, finalmente, a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Também aqui menciono os diversos precedentes que, na verdade, definem bem a compreensão do tema e deixam positivado o entendimento dado por esta Corte Suprema, a exegese que resulta do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Faço aqui outras considerações a respeito da questão da omissão específica constatada na espécie. E também, senhor presidente, entendo configurado o nexo etiológico, vale dizer, a relação de causa e efeito, em ordem a tornar imputável este evento danoso no plano da responsabilidade objetiva ao poder público municipal, vale dizer, ao município de São Paulo. Na medida em que o eminente relator reconheceu com inteiro acerto, neste caso, a cumulativa ocorrência daqueles requisitos concernentes à consumação do dano, e digo eu,
de danos gravíssimos e lamentáveis, à omissão administrativa, ao vínculo causal entre o evento danoso e o comportamento estatal omissivo e à ausência de qualquer causa excludente de que pudesse eventualmente decorrer a exoneração da responsabilidade civil do poder público municipal. Assim, senhor presidente, pedindo vênia aos substanciosos votos em sentido contrário, eu peço licença para acompanhar integralmente o douto voto do eminente ministro relator e, em consequência, eu dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário. Pois não. Nós temos 4 votos na linha do relator, no sentido do parcial provimento, 5 votos no sentido da negativa de provimento. Os debates foram tão aprofundados e as discussões me colocaram em dúvida em relação ao meu pensamento inicial ao estudar a matéria. Eu vou pedir vista dos autos. Proclamo, então, o resultado parcial após o voto do relator, dando parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Celso de Mello e dos votos do ministro e dos votos divergentes, iniciado pelo ministro Alexandre Moraes, no que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Gilmar Mendes, pediu vista o presidente. Há um feito em que é de relatoria do ministro Gilmar Mendes, há 2 inscrições para sustentação oral e, diante do adiantado da hora, não será chamado, ficará, então, adiado para oportunamente entrar na pauta. Trata-se do recurso extraordinário 545.796, que procede do Rio de Janeiro, sendo relator o ministro Gilmar Mendes, e estavam inscritos o doutor Emir Nunes de Oliveira Neto e também o procurador da Fazenda Nacional, doutor Adriano Chiari da Silva. Então, fica este feito para uma próxima oportunidade. Também com uma sustentação oral para referendo de medida cautelar em ação direta da inconstitucionalidade, inicialmente da relatoria do ministro Teori Zavascki, agora sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, apregou para julgamento o referendo de medida cautelar em ação direta da inconstitucionalidade de número 5.628, procede do Distrito Federal, sendo requerente Governo do Estado do Amapá, inúmeros interessados e amicus curiae. Em 19 de dezembro de 2016, o ministro Teori Zavascki deferiu a medida cautelar de referendo do plenário e está inscrito para falar em nome do requerente, o Estado do Acre, o doutor Davi Laete Vieira, procurador do Estado do Acre. Passa a palavra ao ministro Alexandre de Moraes a respeito do seu voto. Presidente, aqui o governo do Estado do Acre propôs ação direta em que questiona a validade do artigo 1º, letra A, da Lei Federal 10.336/2001, e também do artigo 76 do ADCT, na redação dada pela Emenda Constitucional 93/2016. A questão aqui é a questão do compartilhamento do produto da contribuição de intervenção do domínio econômico, o CID, e a discussão sobre a dedução do percentual de desvinculação ou não, ou seja, se a União poderia antes retirar e repassar depois, ou se deveria repassar os valores devidos ao Estado, devidos aos estados e municípios, e aí sim realizar a desvinculação do seu percentual. O ministro Teori Zavascki, em 19/12/2016, proferiu a decisão monocrática, suspendendo exatamente só o final do artigo impugnado, onde prevê, ele não declarou a inconstitucionalidade do artigo 76 pela nova redação, até porque aí só permite esse compartilhamento do produto, mas ele entendeu pela não autorização da dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios. Não seria possível essa dedução prévia por parte da União por ferimento, entendeu o saudoso ministro Teori, ao artigo 159, inciso 3º, e declarou e suspendeu a parte final do artigo 1A. A Procuradoria-Geral da República deu parecer nesse sentido pela manutenção da liminar e
no mérito, seguindo, confirmando a liminar. Eu, inclusive, senhor presidente, já trago a plenário para já julgar o mérito, mantendo a ideia, a posição do ministro Teori mantendo Zavascki. a posição do ministro Teori. Provavelmente uma das últimas decisões de Sua Excelência. Foi no último dia do ano judiciário de 2016, 19 de dezembro de 2016. Alguma divergência? Presidente, eu não tenho domínio da matéria. Pois não. Né? E, eu distribuí o voto. Sim, eu recebi agora, ainda estou na página 2. Então vamos ouvir enquanto isso o agora, procurador. de qualquer forma, o preceito atacado, ele remete ao artigo 8º da lei. Vossa Excelência transcreve esse artigo no voto, não? Sim, tanto o ministro Teori transcreve na cautelar, e eu repito aqui no relatório, e depois no voto também. Em síntese, presidente, não tenho formação de entendimento a respeito e, por isso, não posso me pronunciar. Se os colegas anteciparem voto, de qualquer forma, eu indico o pedido de vista. Perfeito. Eu registro o comparecimento do eminente procurador do Estado. Anoto que, após o voto do relator, no sentido de confirmar a medida cautelar concedida monocraticamente e julgar parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucional a parte final do artigo 1º-A da Lei 10.336 de 2001, com a redação da Lei 10.866 de 2004, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Edson Fachin. Ministro, presidente, eu gostaria de, já uma vez que o ministro Marco Aurélio pediu vista, eu vou aguardar a vista de Sua Excelência para me pronunciar. Os colegas aguardam todos? Então, após o voto do ministro Edson Fachin, aguarda também. Então, após o voto do relator, no sentido já proclamado, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Assim, nós vamos ganhando tempo com a pauta, que é bastante grande. Agradeço a todos a compreensão e ao ministro Marco Aurélio também. Aqui para... É continuidade de julgamento? Continuidade de julgamento. Tema 131 da repercussão geral, despedida imotivada de empregados de empresa pública. Trata-se de embargos de declaração no recurso extraordinário 589.998, procedente do Piauí, sendo relator o ministro Roberto Barroso. Embargante. Esse não é continuidade, não, é inicial. O outro que é continuidade. Não, vou apregoar o outro que é continuidade. É mais... Esse não. Tá. É do ministro Gilmar. Tá, então, vou chamar esse mesmo aqui. Embargo de declaração no recurso extraordinário 589.998 do Piauí, relator ministro Roberto Barroso, embargante Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, embargado Humberto Pereira Rodrigues, interessado Federação Nacional dos Trabalhadores, FENTECT, e passo então, a ministra Rosa Weber encontra-se impedida neste feito, passo então a palavra ao ministro Roberto Barroso para o seu voto. Presidente, aqui eu fiz distribuir o meu voto, são embargos de declaração de uma decisão do plenário em recurso extraordinário que concluiu que a empresa de Correios e Telégrafos tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa dos seus empregados. Essa foi a decisão do plenário em um acórdão assim emendado da relatoria à época do ministro Ricardo Lewandowski. Os empregados públicos, diz Sua Excelência, não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da Emenda Constitucional 19. Na verdade, ministro Lewandowski e prezados colegas, esses embargos de declaração, eles se voltam menos contra a decisão do ministro Lewandowski e mais contra as interpretações que nas instâncias inferiores deram à decisão do ministro Lewandowski, com consequências práticas muito relevantes e algumas muito negativas. E, portanto, de certa forma, talvez com um ou outro ponto, a gente está restabelecendo e explicitando a decisão
não por problemas da decisão, mas por problemas de interpretação nas instâncias inferiores. Portanto, a tese central do voto do ministro Lewandowski, e que prevaleceu, é a de que a empresa brasileira, a empresa de Correios e Telégrafos, tem o dever de motivar os atos de dispensa. Não houve, é um caso mais antigo e que foi julgado fragmentadamente, o ministro Lewandowski votou, o ministro Joaquim Barbosa pediu vista, voltou 3 anos depois, era de uma época em que ainda não firmávamos tese. E, portanto, parte dos problemas foi a ausência de uma tese de julgamento. Mas a decisão foi no sentido de se exigir motivação para a demissão de servidores da empresa de Correios e Telégrafos. E aí os embargos de declaração, presidente, fazem uma objeção, talvez essa seja a única objeção ao voto do ministro Marco Aurélio, do ministro Ricardo Lewandowski, é que no item 1 do seu voto, no item 1 da ementa, o ministro Lewandowski consignou: os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da emenda constitucional número 19. De modo que o primeiro ponto questionado é a sugestão embutida nesta proposição de que os admitidos antes da emenda 19 teriam estabilidade. A segunda impugnação, o segundo questionamento nos embargos de declaração é que não teria ficado claro se o ato de dispensa dependeria apenas de motivação ou se exigiria processo administrativo e contraditório. E aqui já não é mais problema do acordo, é problema de como ele foi interpretado nas instâncias inferiores. Terceiro ponto abordado nos embargos de declaração é que o acórdão teria se omitido quanto às consequências práticas da tese do julgamento. Isso porque o TST tem entendido que há dever de reintegração e que a indenização deve corresponder a todos os salários e verbas trabalhistas, como se tivessem sido mantidos na empresa. Nada disso, ministro Lewandowski, eu reitero, é problema do seu voto, é problema de como a Justiça do Trabalho interpretou. Outro ponto dos embargos de declaração. A ementa daria a entender que a tese e as exigências se aplicariam a outras empresas estatais prestadoras de serviços públicos, além da ST, e que isso não teria sido discutido. 5, são 6 os pontos. O que se fixou no julgamento foi a necessidade de motivar a dispensa sem justa causa e não a validade ou não de dispensas embasadas em aposentadoria espontânea do empregado. E, por fim, o 6º ponto é um pedido de modulação dos efeitos temporais. Portanto, eu enfrento, presidente, cada um desses pontos dos embargos de declaração. Com esta observação preliminar que fiz, de que o julgamento se iniciou em 24 de fevereiro de 2010 e só veio a ser concluído em meados de 2013. E, portanto, a fragmentação do julgamento dificultou um pouco o denominador comum e, como não houve tese, ainda ficou mais difícil. Portanto, o primeiro ponto que eu abordo, presidente, é de que existe, tal como nós passamos a interpretar, uma exigência legal de fixação da súmula do julgamento, tanto no Código de Processo Civil anterior como no atual. Portanto, eu estou propondo, já que fiquei como relator, uma tese de julgamento que anunciarei ao final. A segunda questão importante é o limite da expansão subjetiva do julgado. A tese em repercussão geral, como nós temos defendido, presidente, ela deve ficar tão próxima quanto possível do caso concreto em julgamento. Hoje ainda, tanto o ministro Fachin quanto eu mesmo, quanto o ministro Alexandre, nos preocupamos em que a tese fosse específica
a propósito de venda de fogos de artifício, porque é uma situação tão peculiar que nós não criamos uma tese geral, procuramos ser minimalistas em relação à tese. Aqui, o que se argumenta, presidente, é que a ementa do acórdão de origem, a ementa do acórdão de origem tinha o seguinte teor. Eu estou sendo detalhista porque há implicações muito graves aqui, porque nós decidimos sobre empresa de Correios e Telégrafos e está sendo interpretado como aplicável a todas as empresas de sociedade de economia mista e empresas públicas. E o impacto é relevante. Por isso se me permite, inclusive, ministro Barroso, e como nós estamos diante do adiantado da hora, eu vou sugerir, após o voto de Vossa Excelência, e como Vossa Excelência distribuiu, nos permitirá um estudo mais aprofundado desse complexo tema, que após o voto de Vossa Excelência, eu vou indicar a suspensão do feito para se iniciar no início da próxima sessão, da próxima semana, da próxima quarta-feira, já que amanhã nós não teremos sessão extraordinária com pauta de julgamentos em razão da sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição. E retomaríamos, então, mas ouço o voto de Vossa Excelência e, em seguida, eu vou encerrar a sessão. Se Vossa Excelência quiser, eu estaria de pleno acordo de cancelar o pregão, faremos o julgamento inteiro na próxima quarta. Porque nós retomamos, suspendemos, como foi apregoado, suspendemos para a continuidade do voto de Vossa Excelência já na próxima semana. Perfeito, porque o voto é um pouco... Sim, eu vou tentar abreviar, mas é um pouco longo, porque tem muitos pontos. Talvez conviesse, talvez a proposta do ministro Barroso, no sentido de cancelar seu pregão e iniciar-se na próxima semana. Está bem, então fica cancelado o pregão na data de hoje, mas será o primeiro item da próxima quarta-feira este julgamento. E diante do horário e de compromissos que todos têm após o horário regimental da sessão, declaro-a encerrada, novamente convidando todos para a sessão solene de amanhã em comemoração aos 30 anos da Constituição. Muito obrigado a todos.